Fala, bonitão, paz. Na benção, pastorzão. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Top. Tá me ouvindo? Show. Um pouco distante, mas tô. Tá ruim o áudio? Tá um pouco distante, mas dá pra ouvir. Tá, vou aumentar aqui um pouquinho mais. Bem-vindo a todos. Bem-vindo, bem-vindo. Seja bem-vindo essa noite em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Melhorou? Show. Amém. Glória a Deus. E aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus, pastorzão. Tudo na bênção. Amém. Vivendo dias aí de muita fé, muita confiança em Deus. Uau. Glória a Deus. E que livramento hoje, hein, Misael? Meu Deus. Pastorzão, depois de uma palavra sobre confiança, né? Na última live que eu fiz juntamente com o senhor, nós falamos sobre confiar em Deus, sobre colocar a nossa vida e a vida dos nossos totalmente na dispensação do Senhor. E hoje eu vivi isso, viu, pastor? Hoje eu vivi isso. Estava Davi brincando, eu estou de férias, né? O Davi estava brincando enquanto os irmãos vão entrando aí, Davi brincando lá fora e eu lavando o carro e visualizando ele. E de repente ele entrou para casa, eu entrei também, nós estávamos na porta, na áreazinha lá de casa, e de repente o vizinho entra de ré com tudo e, e ele correu para cima de mim, o muro caiu bem ao lado de onde ele estava. Bem ao lado de onde ele estava. Meu Deus, que bom que o Senhor livrou, pôs as mãos, né? Foi um livramento. Já é a segunda vez, pastor, porque uma outra vez, a Raquel, inclusive, contou esse testemunho na igreja. Da outra vez, o Davi estava também no mesmo local, nesse mesmo local, dentro de casa, e assim que ele saiu e correu para dar um abraço na Raquel, jogaram uma pedra gigante no mesmo local onde ele se encontrava. Foi outro livramento. Meu Deus, Deus acampa os anjos dele ao redor daqueles que o buscam, daqueles que o temem, e os livra de todo o mal, né? É nesse momento que a gente realmente vê que Deus está nos livrando, nos guardando 24 horas por dia, e que Ele acampa os anjos dele ao nosso derredor, de verdade. Amém. Misael, queridos, para quem não sabe, é nosso pastor de jovens da IBMS, é pai, é esposo, futuro coach, e também posso dizer assim, Misael, um TED Talk na Casa do Arius, onde ele tem lá um programa de venda, maravilha, um homem de Deus também, acima de todas as coisas, um jovem abençoado, um homem que eu tenho visto, assim, como pastor, o seu crescimento, varão. Como Amém. você tem crescido, como você tem despontado. Eu celebro a tua vida, teu chamado, tua alegria. Eu celebro a inteligência que Deus tem dado para você. E cada ministração sua, Misael, tem sido como um oxigênio para o nosso cérebro, né? Tem sido insights, tem sido ideias extraordinárias da parte de Deus. Amém. Deus tem um tempo ainda esse ano para nós de muita colheita, de muito trabalho na seara. Eu creio nisso e Ele vai fazer. Ele já está fazendo. Amém, amém. Verdade. Tá dando um reverberzinho, não sei se é aqui ou é aí. Tá dando um eco? Tá dando um eco. Abaixa só um pouquinho o áudio do coisa aqui. Vamos fazer uma canção pra gente começar? Vamos sim. Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Amém, Deus. Não vou vacilar, não vou temer, eu vou crer. Deus abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me segurando minhas mãos.
posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer morrer. Deus abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Declare isso. Ó Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. De Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bem-vindo a todos. Bem-vindos. Vamos começar a nossa live. A gente fez um esquenta aqui para você chegar. Clica no aviãozinho aí e sai enviando para todos os seus contatos em nome de Jesus. Amém. Você que está online agora, nesse momento, a gente vai fazer meio que uma interação aqui hoje. Eu queria pedir para que você, à medida em que nós estivermos conversando a respeito do tema de hoje, eu queria que você fizesse um comentário a respeito do tema que a gente está tratando aqui. A minha esposa, ela vai anotar, ela vai tirar um print dessa mensagem e no final nós iremos ler os comentários que vocês fizerem aqui e vamos estar conversando, debatendo, digamos assim, dissertando a respeito desse comentário que você fizer. Então, participe, interaja conosco. Convoca o pessoal aí, pastor Marcelo. Bora, gente. Hoje nossa live vai ser bem diferente. A gente quer fazer uma interação com você. Se der tempo, usa aí o interrogação. Tem perguntas aí que depois a gente vai selecionar e o Misael vai te chamar depois separado. A gente vai ter uma interação pós a nossa live aqui. Então, vem para cá, comenta aí os pontos principais que nós iremos colocar. Faça suas perguntas aí que a gente quer trocar uma ideia com você bacana. Queremos interagir com você. Se Deus te der alguma palavra no momento em que nós estivermos falando, pode colocar o seu comentário. A Raquel vai estar tirando o print ali no decorrer da mensagem para que no final a gente possa ler aqui e comentar a respeito do seu comentário. Tá? A sua opinião hoje vai ser bastante importante para nós, como sempre é. Tem um link aqui, Misael, esse de interrogação que é para perguntas. A pessoa pode clicar e envia. Raquel e Flávia estão apostos aí e eles... E Raquel, mas elas conseguem ver? Elas conseguem ver? Consegue. Tem uma interrogaçãozinha aí perto do aviãozinho. Depois do comentário. Fechado. Automaticamente já compartilha. Aí automaticamente ela compartilha, já vai aparecer na tela aí. A Raquel printa e a gente vê e depois responde. Fechado, então. Uau. Bora. Pastorzão, estava agora há pouco aqui meditando, né? E o tema que Deus me deu para essa mensagem de hoje, para essa nossa conversa de hoje, é um tema até bastante sugestivo, né? E o tema é o seguinte: este isolamento precisa mudar algo em nós. Uau. É um tema forte porque as pessoas que frequentam a IBMS, né, os nossos membros, os visitantes que estiverem online aqui hoje, eles vão perceber que Deus ele me usa de uma forma assim diferente. E eu tenho um tema que eu costumo sempre repetir, né? Eu costumo ser até bastante repetitivo às vezes em relação a um determinado tema. E hoje nós vamos falar sobre isso, porque é um assunto que vem bastante a calhar. É um assunto que tem tudo a ver com os tempos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu queria ler uma passagem que está lá em 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Você que puder acompanhar na sua Bíblia, acompanhe. Caso não, você pode estar nos ouvindo mesmo. Então, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uau! Eu fico estupefato com a simplicidade dessa palavra. É uma palavra
simples e direta, curta e objetiva, como aliás o evangelho deve ser. O evangelho, ele atingiu muitas pessoas nos tempos de Jesus justamente pela simplicidade com que Jesus falava, pastor Marcelo. Verdade. E alguns setores daquela época, eu não preciso citar nomes, mas alguns setores daquela época, eles estranhavam e eles questionavam a forma simples, a forma simplória como Jesus se comunicava com as pessoas. E esse foi o grande segredo do crescimento do evangelho. Jesus, ele se comunicava na linguagem das pessoas que estavam ouvindo ele. Tanto que Jesus faz uso quase que insistentemente e constantemente de parábolas, justamente para explicar coisas que eram complicadas, para descomplicar aquilo que era complicado. Ele usava os elementos à sua volta, né, para trazer os princípios. Vento, água, céu, peixe, mar. Jesus era simples. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a essência do evangelho é nós buscarmos parecer o máximo com Jesus. Jesus era um Deus homem. Jesus era Deus no céu, que se tornou homem na terra. E a nossa maior missão como cristãos nessa terra, como igreja, é buscar parecer ao máximo com Jesus. Paulo disse, sede meus imitadores, da mesma forma que eu imito a Cristo. Então, toda a Bíblia, principalmente e especialmente o Novo Testamento, ele vai tratar Deus e Jesus de uma forma muito simples, justamente porque essa mensagem ela precisa atingir o maior número de pessoas. Nós não podemos, pastor Marcelo, ser egoístas a ponto de querer o evangelho e querer as bênçãos e os benefícios, entre aspas, do evangelho somente para nós. E essa é a essência do cristianismo. É você ter e você compartilhar. É você receber e você compartilhar. É você ter a sua vida mudada por Deus e você também desejar que outras pessoas tenham a sua vida mudada por Deus. Uau! E nessa de parecer com Jesus, nós precisamos imitar aquilo que Jesus fazia. E Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Jesus, ele recebia, ele abraçava, ele convivia com leprosos. Multidões seguiam Jesus e Jesus, ele estava cercado de todo tipo de pessoas. Pessoas simples, prostitutas, pessoas pobres, necessitadas, pessoas excluídas pela sociedade da época. Pessoas que, para os olhos humanos, não teriam ou não tinham nenhum valor. E Jesus, ele buscava convívio com essas pessoas. Jesus, ele sabia amar o próximo. E o engraçado é que Jesus sabia, pastor Marcelo, que ele dependia de outras pessoas, que a missão dele aqui na Terra, para se concretizar, dependia de outras pessoas. Imagine você... Né? Como? Princípio da alteridade, eu falei isso na live hoje cedo. Perfeito, o senhor fala muito disso também na igreja. Nós precisamos uns dos outros. Jesus era Deus. E ele aqui na Terra entendeu que a missão dele dependia de outras pessoas. Jesus precisava, no seu ministério terreno, de outras pessoas. E Jesus era tão esperto que logo de cara ele separou só 12. Só 12. Eu quero só 12 aqui para me ajudar nesse negócio. E tem gente que acha que consegue alguma coisa sozinho, pastor Marcelo. Hein, Misael? Verdade. Davi, quando estava na caverna de Adulão, começou a chegar os endividados, os amargurados. Os excluídos. O exército, né? Ele precisava daqueles homens para voltar e reconquistar e se recolocar no propósito do qual Deus o havia chamado, né? Os maiores guerreiros de Israel foram forjados em momentos de exclusão. Uau! Eles eram excluídos pela sociedade, se encontravam com Davi, e um grande homem fez com que eles se tornassem grandes vencedores, um grande homem de Deus. Então, Jesus de cara separa só 12 e fala, eu preciso de outras pessoas aqui, porque o negócio aqui sozinho não vai dar certo. E nós não conseguimos chegar a lugar nenhum sozinhos, pastor Marcelo. Eu costumo ser até redundante nessa palavra, porque
Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Meu Deus. Uma equipe de futebol, ela não chega a lugar nenhum. O atacante não seria nada se não fosse o goleiro. Quantos títulos Cristiano Ronaldo teria de Champions League se não fosse os goleiros do time que ele defenderia? Do que adiantaria ele fazer 6 gols lá na frente de um jogo e o time dele levar 7? Adiantaria nada. Nada. O que O talento seria do... sozinho, ele vira uma mutilação, né, Misael? Pastor Israel, ele falou algo uma vez, e o talento ele é algo individual, ele é algo personal, ele é algo pessoal. E o pastor Israel disse uma vez numa pregação, me lembro, há muitos anos, mas eu me lembro disso, ele falou, Michael Jackson, talvez uma das mentes mais brilhantes que já passou por essa terra. Um cara com um talento ímpar, mas depois que ele morreu, ele não pôde dividir nada disso com ninguém. Nada do talento dele. Ninguém jamais na Terra vai fazer um moonwalker como o Michael Jackson fazia. Nunca. E o engraçado, sabe o que é? Isso nos leva a entender que sozinhos, tudo que é pessoal vai acabar. Mas aquilo que é coletivo fica. E o evangelho ficou porque ele foi pregado de forma coletiva. Jesus disse, ide, fazei discípulos. Jesus não disse, guarda para vocês a mensagem que eu passei, que um dia o Espírito Santo vai vir aqui e mostrar de novo, revelar para outras pessoas. Não, Jesus disse, vão e façam da mesma forma que eu fiz com vocês. Digam que que o evangelho depende de outras pessoas para ser pregado. Vão e façam discípulos, compartilhem. A palavra é essa, compartilhar. Uau. E nós vivemos tempos onde a gente clica lá no botãozinho, compartilhar no Facebook, compartilhar no Instagram. E a gente não vive de verdade o significado dessa palavra nas nossas vidas. Jesus compartilhou o evangelho com todos à sua volta. Jesus perguntava, o que você quer que eu te faça? E ele fazia. Jesus incentivou a fé das pessoas através de relacionamentos. Um pobre, quando encontrava Jesus, a partir daquele momento ele não era mais pobre. Um pobre, quando experimentava um relacionamento com Jesus, a partir daquele momento ele não levava mais uma vida paupérrima. Uma pessoa, um doente, ele era curado. Quando você compartilha, quando você convive com outras pessoas, você transmite algo a elas. Uau. Isso que você transmite, quem vai definir é você. Será que você tem transmitido alegria? Será que você tem transmitido paz? Será que você tem transmitido tranquilidade? E é engraçado porque o senhor, pastor Marcelo, fala muito disso nas suas ministrações na IBMS. Aquilo que você pensa é aquilo que você faz. O seu corpo ele vai responder fisicamente aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente. Verdade. E nós precisamos ter um sentimento coletivo. Passar por uma dificuldade, compartilhando com os amigos, tendo pessoas que podem te ajudar. Eu nem entrei ainda no ponto de vista espiritual. Eu estou falando aqui com você de algo ainda material. Amém. Passar por uma dificuldade, tendo pessoas do lado para te auxiliar, é muito mais fácil do que passar sozinho. Meu Deus. Eu tenho vivido isso na minha vida. E isso é evangelho. Porque lá em Atos, as pessoas tinham comunhão e elas tinham comunhão até no partir do pão. Pessoas vendiam aquilo que tinham para dividir com os mais pobres, com os mais necessitados. Se eu tenho 100 e o meu irmão não tem nada, eu vendo e eu divido o meu 100 e dou 10 para cada um e fico com 10. Porque essa é a essência do evangelho. Uau, aleluia. E é por isso que a igreja prosperava, crescia. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que as pessoas iam se acrescentando. Vamos compartilhar. Vamos entender que para tudo nós dependemos de outra pessoa. Eu sou um vendedor, pastor Marcelo. Conforme o senhor mesmo disse, eu trabalho com o ramo de vendas e o que seria do meu trabalho se não fosse o pessoal do estoque? O que seria daqueles vídeos que eu faço se não fosse o rapaz do marketing que está lá filmando, editando, trazendo ideias? O que seria daqueles vídeos se não fosse nós dois trocando uma ideia antes, fazendo um brainstorm e definindo tudo que a gente vai fazer no vídeo? Uma O que tempestade seria de- da nossa IBMS
se não fosse o louvor, se não fosse os pastores, se não fosse o irmão que fica na portaria, se não fosse a Magna que recebe a todos com um sorriso e um abraço na porta. Nós temos que trabalhar em sinergia, e Jesus entendia isso. No momento mais difícil de Jesus, no momento em que ele começou a sofrer antecipadamente aquilo, ele começou a prever, não, ele começou a sentir aquilo que estava por vir no Getsêmani. Jesus chamou 3 pessoas para orarem com ele. E eu conjecturo e uso uma expressão mais profunda. Jesus chamou 3 daqueles 12 para orarem por ele. Uau, uau. Você já parou para pensar nisso? Que quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, e ele diz, orem comigo. Jesus está querendo dizer, orem por mim, porque eu sofro por aquilo que está por vir. Verdade. Jesus, Deus na terra, entendeu que precisava de outras pessoas. Uau. Irmãos, quem somos nós para trabalharmos sozinhos? Quem nós pensamos que somos para nos acharmos autossuficientes? Sabe, às vezes as pessoas me perguntam, tu é autodidata, tu aprendeu a tocar sozinho. E eu falo negativo. A minha mãe Eliúde me ensinou. O meu irmão, pastor Israel, me ensinou. Ninguém sabe, nem que seja uma videoaula no YouTube, mas você precisou de alguém para estar onde você está. Um mentor, né? Um mentor, uma Mentor. inspiração. Alguém para imitar, né, Misael? E dentro do que você colocou, me lembrei de um texto, Misael, da Bíblia. Sim. Você falando sobre junção, né? Sobre estar junto. Né? Lá no seu trabalho, você precisa do rapaz do estoque, você precisa do cameraman. E a Bíblia diz, sozinho você vai perseguir a 1000, mas junto vocês vão perseguir 10.000. Ou seja, sozinho eu somo, mas quando eu me junto tem uma multiplicação extraordinária. E o interessante, pastor, é porque dentro disso que o senhor está falando, às vezes você pode chegar sozinho no mesmo lugar que o outro chega acompanhado. Só que o outro vai gastar muito, só que o que vai acompanhado ele gasta muito menos mais energia e o caminho se torna muito mais fácil. Uau! É boa essa palavra que o senhor está dizendo. E é interessante porque esse confinamento ele precisa nos levar a entender algo. Você que congrega na IBMS, você que não, você que viu lá o pastor postando lá, daqui a pouco a live, você que me viu postando, alguém divulgou essa live, você chegou até aqui, você está nos ouvindo, talvez você não tenha uma religião, talvez você não vá a uma igreja constantemente, sabe? Eu quero dizer para você, esse confinamento precisa mudar algo em você. Eu disse algo na minha última live aqui, e eu vou dizer novamente. Aproveite esse momento para se tornar um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um cristão melhor. Reveja seus hábitos, reveja os seus conceitos. Busque a Deus, ore, leia a Bíblia, faça cultos domésticos. Use o tempo que Deus está te dando ao seu favor. Uau! Aleluia. Sabe, pastor? Eu confesso que eu estou muito curioso para saber como que a igreja vai voltar desse confinamento. Como é que vai ser o primeiro culto? Vai ser bacana. E eu comentava com a minha esposa, a gente conversa bastante, eu comentava com ela essa semana. Como será, meu amor? Como será o primeiro culto depois desse confinamento? Nós já estamos indo para quase um mês sem cultos. Nós já estamos indo praticamente há quase um mês sem nos vermos pessoalmente. Às vezes você encontra um ou outro no meio da rua. Hoje eu passei por uma irmã da igreja, hoje no meio do caminho, emparelhei os 2 carros no meio da estrada. Sabe? E eu confesso que eu me sinto muito curioso. Porque nós precisamos ver uma mudança, precisa haver uma mudança em todos nós. Meu Deus. Sabe, essa mudança não pode ser só dentro da nossa casa, pastor. Essa mudança não pode ser só aqui nas lives. Nós precisamos mudar de tal forma que o nosso irmão, eu preciso mudar de tal forma que o meu irmão olhe para mim quando nos encontrarmos cultuando a Deus e diga, eu vejo uma mudança no diácono Misael. Eu vejo uma mudança no pastor Marcelo. Eu vejo uma mudança em fulano. Eu vejo uma mudança em ciclano. O olhar dele está diferente, está brilhando mais. O sorriso dele está mais largo. Tem alguma coisa diferente para melhor em fulano. É isso que eu desejo, pastor Marcelo. Verdade. Verdade. E dentro disso, Misael, há uma máxima, né? Mude ou morra, né? O mundo anda rápido. Nós precisamos de mudança. Senão, quando voltar o culto, vai estar falando lá o irmão Dino, Pai do Senhor, irmão Dinossauro. Eu tiro a nossa...
mudar, tem que evoluir. Né? Não há mais tempo, pastor. Não há mais tempo. Nós precisamos mudar agora. Nós precisamos mudar agora. Eu estou muito curioso para ver o sorriso dos... Como é que vai estar o sorriso dos irmãos? Como é que vai ser o cumprimento dos irmãos? Eita, irmão, será, pastor? Será que o povo vai estar com medo de pegar na mão? Ou será que vai dar logo? Fala, tá liberado, tá todo mundo livre, vai dar logo um abraço, e vai dar logo um cheiro. Vai ser festa, vai ser festa. Isso é evangelho. E eu não sei se está dando para perceber, pastor Marcelo, mas eu tô aqui com uma blusa do exército, né? Parecendo que é do exército, simbolizando o exército. Tá dando para perceber ou não? Tá dando, tá dando. Eu ia comentar agora. Eu falar, você parece estar na selva, tem até uma árvorezinha aí atrás também, tá bacana. Tá combinando, tá combinando. E um amigo meu, Gabriel, me disse agora há pouco. Ele falou para mim, me mostrou algo. E essa frase dizia: procure estar ao lado de pessoas que têm a mesma missão que você. Amém. Uau. E essa camisa eu tô com ela de propósito, não é coincidência não, porque nós somos um grande exército, pastor Marcelo. E um exército, ele tem sempre uma missão em comum. Quando as tropas americanas elas vão em direção ao Oriente Médio, elas têm uma missão em comum. Todos daquele exército recebem uma única e mesma missão. Sabe? Eles recebem, vou falar de novo essa expressão, talvez um brainstorm antes da missão. E o comandante daquelas tropas, os comandantes daquelas tropas, eles fazem uma reunião entre si, somente os comandantes, eles recebem uma ordem superior. Eu não sei bem o nome, se é um sargento, é o chefe das forças armadas daquele país, juntamente com o chefe maior, que é o presidente, ou o rei, ou o primeiro-ministro. Eles todos recebem uma missão, uma diretriz. E esses comandantes dessas tropas se reúnem posteriormente com essas tropas e dão a eles a mesma missão que eles receberam. Todos eles estão unidos. Toda uma pátria unida numa mesma missão. Nós, cristãos, fazemos parte de um grande exército. Nós não somos apenas o exército IBMS, nós somos o exército e igreja do Senhor na terra. Glória a E Deus. nós temos a mesma missão. Levar o evangelho ao máximo de pessoas. E evangelho é sinergia. O que é sinergia? Ação ou esforço simultâneos, cooperação, coesão, trabalho ou operação associados. Evangelho é sinergia, evangelho é empatia. O que é empatia? Capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa caso você estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Isso é evangelho. O rapaz deu uma ré com tudo hoje no muro da minha casa e o carro dele estava sem freio e sem freio de mão. Eu poderia, irmãos, ter pago um sapo para aquele rapaz. E eu confesso que e pensar que o meu filho tinha saído daquele lugar e que Deus o livre, ele poderia estar embaixo daquele monte de tijolo, de pedra. E eu comecei a me tremer e eu, no meu sentimento humano, eu senti vontade de ir para cima daquele meu vizinho, irmãos. Eu não vou mentir para vocês. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus falava no meu coração: evangelho, evangelho, cristianismo. E eu falei: cara, como é que aconteceu isso? E ele falou: bicho, eu tô sem freio. Eu falei: por que você não puxou o freio de mão? E ele disse: eu tô sem freio de mão. E eu fiquei louco. Mas Deus falou ao meu coração: evangelho, evangelho. E eu comecei a ter empatia por aquele rapaz que estava mais nervoso do que eu, porque poderia ter acontecido uma tragédia. 1 minuto antes, 5 garotos estavam juntamente com meu filho sentados no mesmo meio-fio por onde aquele carro passou com tudo. Ele foi engatar, o carro começou a descer sem freio, ele foi engatar uma primeira marcha e ele disse que a primeira marcha é do lado da ré no carro dele e ele engatou a ré e foi com tudo para trás, subiu meio-fio com tudo. Meu Deus. E naquele momento eu comecei a ter empatia, eu comecei a exercitar o evangelho, o cristianismo. E eu procurei me acalmar, respirei fundo, falei: não, cara, calma, respira fundo. Isso aqui é fácil de resolver. Vamos agradecer a Deus, porque não aconteceu uma tragédia. Poderia ter sido muito pior. Uau. Deus trouxe um livramento. E no momento que eu comecei a falar aquelas palavras para ele, ele começou a se tranquilizar. E ele foi se tranquilizando. Ele falou: não, cara, vamos resolver isso aqui. Eu falei: fique tranquilo. Isso aqui a gente resolve. Isso aqui é bem material. Vamos erguer as mãos aos céus e agradecer a Deus que ele nos livrou de uma tragédia. Uau. Aleluia. Eu não quero jamais me colocar como exemplo de conduta,
Mas isso é exercitar o evangelho. Nós precisamos exercitar o evangelho todos os dias. E não é só com o estranho, não é só com a pessoa que nos pede um copo d'água dentro de casa, não é só com a pessoa que bate ao nosso portão e pede um prato de comida. Muitas vezes nós pensamos que por estarmos próximos estamos exercitando o evangelho. E não estamos. Busque exercitar o evangelho com seu irmão. E essa palavra é forte aos nossos corações, pastor Marcelo. Demais, demais. Misael, sabe o que eu me lembrei? A gente falando sobre unidade, sobre essa sinergia, sobre esse relacionamento, essa correlação que nós, membros, temos que ter, como diz o Salmo de número 133, né? Ó, quão bom e suave é que os irmãos estejam, vivem em comunhão. Eu me lembrei daquele princípio da Fórmula 1. Você tem um fresquinho aí na sua mente? Sobre tem. segundos. Tem? Fala, tem. Compartilha com você. A gente vê um piloto só passando na bandeirada. E a gente se acostumou a ver, pastor Marcelo. Quem é da nossa época vai lembrar Ayrton Senna todos os domingos. E o Galvão Bueno gritando: Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. Era verdade. Só que quem via falava: o ídolo o Senna é um ídolo, o Senna é um grande esportista, o Senna se supera, o Senna é um cara, uma mente brilhante, se supera a cada domingo e tricampeão mundial. Só que as pessoas muitas vezes não entendiam o trabalho que era feito por trás de uma grande equipe. Nós temos o maior pit stop mais rápido da história da Fórmula 1, que, se eu não me engano agora, não me falha a memória, durou 3,2 segundos. E aí você fala: não é muito rápido, mas para trocar os 4 pneus de um carro de Fórmula 1, são necessárias mais de 8 pessoas. Tem um cara da plaquinha, vamos ver se eu vou lembrar, tem um cara da plaquinha para o carro parar, tem um em cada pneu para desparafusar o pneu, tem mais um atrás de cada um que está na frente do pneu para retirar o pneu, e vem mais um terceiro atrás em cada um desses para colocar o pneu. Aí o que retirou o parafuso, parafusa de novo, o da plaquinha levanta a plaquinha e o piloto sai. Meu Deus, uau! Sem essa ação sinérgica, sem essa ação coordenada, ele jamais vai conseguir cruzar a linha de chegada em primeiro. Obrigado, meu amor. Elias e Eliseu, né, Misael? Eles caminharam juntos por 20 anos, praticamente, até que Elias foi levado aos céus e Eliseu recebe o manto, a capa, né? Depois Eliseu tinha o seu moço, né? Então, Geazi, isso fala né? de relacionamento, isso fala de investimento, né? Isso fala de proximidade, isso fala de sair, como você diz, sair da tela, sair do virtual e partir para a realidade, né? Essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte, porque nós estamos vivendo dias em que necessariamente a gente precisa viver o virtual hoje. Hoje nós estaríamos na igreja cultuando a Deus neste momento, mas nós necessariamente precisamos estar aqui nessa live. Ó, tô junto com você, rapaz. Tô de exército também, ó. Tá certo, gostei. Mas nós precisamos entender, pastor, que quando tudo isso terminar, quando os governadores liberarem, quando o nosso presidente liberar, nós precisaremos partir para o corpo a corpo. Verdade. Nós precisaremos colocar a faca nos dentes, no bom sentido, e partirmos para o corpo a corpo. Irmos atrás dessas pessoas que talvez hoje não tenham o alento de uma live, de uma igreja, para falar de Jesus, pessoas que talvez estejam pensando em suicídio, talvez pessoas que estejam vivendo angústias, querendo entrar em depressão, porque não sabe, ou talvez não sabe o que esperar do dia de amanhã. Nós vamos atrás dessas pessoas, pastor Marcelo. Assim, a IBMS, nós iremos atrás dessas pessoas. Sabe, nós iremos colocar os nossos conceitos de lado. Talvez, mas fulano não me procura, fulano não fala comigo, fulano parou de falar comigo há mais de um ano. Nós iremos superar todos esses conceitos, nós iremos trazer as pessoas para perto de Deus. Uau, uau, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor tem no nosso coração hoje. Deus possa abençoar todos vocês, em nome de Jesus. E é nos relacionamentos, né, Misael, que nós somos desenvolvidos, né? É dentro de casa, né, que forma, né, a nossa personalidade, o nosso caráter.
E os relacionamentos são essenciais para a vida, né? Eles vão nos abrir portas, bem como pode fechar portas. Nós precisamos dos outros para nos desenvolver. Ninguém é bom sozinho. Precisamos. Ninguém vai chegar ao topo sozinho, né? Tem um livro do John Maxwell que é muito interessante, que ele diz: talento não é tudo. O dia que você conseguir, que me assiste aí, pisar nos Estados Unidos, você vai ver que é comum as pessoas estarem numa quadra de basquete sozinhos jogando basquete. Você passa lá daqui uma semana, o sujeito está lá. Mas o propósito do cristianismo não é isso. É o compartilhar, o comer. A palavra companheiro quer dizer comer pão juntos. E eles comiam pão de casa em casa, né? De lar em lar, com suas famílias. O próprio Cristo, né? Ele separa 12, né? Ele escolhe 12 pessoas, fora a multidão dos 70 que estava à sua volta. Lembra de Moisés sozinho? Moisés era legislador, ele pastoreava, a sua igreja tinha 1,5 milhão de pessoas, Misael. Ele sozinho julgava, ele levantava 5 da manhã e começava a pegar as demandas e julgar as pessoas, até que seu sogro, Jetro. Vem, você é louco, você vai infartar. Né? Pastor Israel ontem falou sobre a adrenalina. E pós a live a gente estava conversando que a adrenalina, se a pessoa vive na adrenalina, é como uma panela de pressão. Ele está ali, daqui a pouco ele surta, vai dar tilt. E foi o que estava acontecendo com Moisés. Pessoas que andam sozinhos vão tomar decisões erradas. Pessoas que andam sozinhas, elas vão tomar decisões erradas. E nós precisamos um dos outros para nos aparar, para nos moldar, né? Eu costumo dizer que o nosso espelho, né? Eu estou me vendo aqui refletido na imagem, estou te vendo, mas o nosso espelho é a nossa esposa, é os nossos filhos, né? Amém. Quando você fala, e aí, amor, como é que eu tô? E aí, Davizão, meu filho, como é que papai tá? Se eles falar que você melhorou, é bênção. Relacionamento é como um pai que chega depois de um dia de trabalho, quando o filho escuta o barulho do motor do carro. Se ele correr para o quarto, se esconder, pode-se dizer que o relacionamento não está bom. Mas se o filho fica na janela, papai chegou, pode saber que é um relacionamento saudável dentro de casa. E isso, hoje nós estamos vivendo isso, esse isolamento de pessoas que elas estão sozinhas, fechadas em si mesmo, né? Elas estão trancafiadas, elas não abrem a porta, elas não confiam. Elas pensam assim, eu vou conseguir resolver sozinho, eu vou ser um autodidata para resolver meus problemas, mas a Bíblia diz que a minha bênção está com outra. Eu disse isso hoje pela manhã, né? A mulher passava fome, Misael. Uma viúva padecer fome. Vem o profeta e diz: vai na casa das suas vizinhas e pega as panelas. Isso é um princípio, né? Se ela não tivesse relacionamento, como é que ia pegar a panela, né? Verdade. Imagine, se os vizinhos não gostassem dela, eles não teriam emprestado as panelas e ela não teria sido abençoada. Verdade, verdade. O senhor falou de Moisés? Sim. Me veio à memória também a guerra em que o povo de Israel lutava e Moisés levantava as mãos e o povo de Israel ele começava a vencer a batalha. Moisés se cansava e o povo começava a perder a batalha. E aí Ur e Arão, né? Arão e Ur. Isso, Arão e Ur. Perceberam a situação e falaram: peraí, Moisés levanta as mãos, a gente começa a ganhar território. Moisés cansa, a gente começa a perder território para o inimigo. Peraí, vamos resolver esse negócio. Pegaram uma pedra, colocaram Moisés sentado, ficou um de cada lado segurando as mãos de Moisés e o povo de Israel saiu vencedor. Se não fosse o relacionamento e a ajuda de outras 2 pessoas, o povo de Israel talvez fosse escravo até hoje. Meu Deus, meu Deus. É muito forte essa passagem. Eu gosto muito, eu costumo usar muito esse exemplo, porque isso prova que Moisés abriu o mar vermelho através do poder do Senhor. Deus abriu o mar vermelho através de Moisés. Usou tanto Moisés em tantos milagres, mas Moisés precisou de 2 pessoas para que o seu povo, o povo a quem ele liderava, como o Senhor disse, saísse vencedor de uma batalha. Por conta de 2 pessoas, um exército inteiro saiu vencedor.
Séfora, querida, que bênção ter você aqui, Séfora. Um beijo, um abraço. Misael, eu me lembrei também de José, né? José, ele vinha de um contexto familiar onde ele tinha sonhos que o trigo, né, que simbolizava seus irmãos, se curvava diante dele, o sol, a lua, e isso despertou, né, uma certa chateação em seus irmãos, até que você conhece toda a história, ele é jogado num poço, numa cisterna, é vendido, mas ele não deixa com que as situações circunstanciassem aquilo que ele era, né? Ele tinha uma mente de vencedor, ele tinha uma mente de entender que todas as situações contrárias que ele estava vivendo, elas cooperariam para o seu bem. Então, José, ele vai para um calabouço, não é isso? Ele vai para uma prisão, mas os seus relacionamentos dentro da prisão, ele poderia estar ali amargurado, porque ele tinha sido acusado de um adultério que ele não cometeu, ele tinha sido vendido como escravo, ele tinha sido mutilado, mas o que ele fez? Ele guardou o seu coração. E lá ele desenvolveu relacionamentos, né? Há pessoas amarguradas, ressentidas, né? Há pessoas que, na verdade, ele não confia nele mesmo. E se você não faz um solo perfeito com você mesmo, você nunca vai conseguir fazer um dueto com ninguém. E o relacionamento, ele foi tão camarada, né? Um homem tão abençoado na prisão, que ele interpreta sonho, e para ele interpretar, ele tinha que ter esse relacionamento, essa junção, estar próximo. E o relacionamento que ele tinha com os demais presos fez com que ele saísse da prisão e se tornasse Zefanete Paneia, o grande vizir, né? Abaixo de Faraó era o comandante. Era só ele. De toda uma cidade. E o engraçado é porque a conduta das pessoas com José não mudou o princípio cristão e de evangelho que havia no coração dele. José teve a oportunidade de se vingar das pessoas que fizeram mal a ele. E José, então, faz uso e exercita o evangelho. Uau. E perdoa e abençoa aqueles que fizeram mal a ele. Isso é muito profundo, isso é muito forte. E Pastor? Dentro desse cenário, né, Misael? Me lembrei hoje do filme O Livro de Eli, de Denzel Washington. Ele estava num cenário de caos onde faltava água, comida, alimento, né, onde teve um surto sobre a luz do dia, que as pessoas não dava para andar sem óculos, mas ele tinha uma missão, um propósito. Então, ele não era, na verdade, ele não era um termômetro, ele era um termostato, né? Pessoas termômetro, eles são afetadas pelo ambiente, né? Se você cumprimenta, ele se sente feliz. Se não fala, ele já... Mas termostato, ele dá a vida, ele muda... Ele exala. Ele muda a atmosfera, ele exala. E nesse filme, O Livro de Eli, o que ele fez? Ele foi contra toda essa situação para proteger um livro, a Bíblia, porque ele entendia a sua missão, ele entendia o propósito de vida. E ele encontra depois uma garota e ele acaba a ajudando. E o cristianismo é isso, né? O cristianismo é parceria, o cristianismo é comunhão, o cristianismo é ter parceiros de oração, sabe? Pessoas que andam sozinhas, Misael, são como essas pessoas que vão nesses programas de canções, você já viu? Não canta nada, é ruim, umas piadas ruins, mas se ele não tem amigo, ele vai passar vergonha, porque pessoas que têm amigos, ele vai dizer, não vai que você vai passar vergonha. É verdade. Vamos interagir, pastor? Vamos sim, vamos lá. Tem aqui uma frase aqui, acho que é Séfora, não é o nome dela? Séfora. Ela falou o seguinte, é forte isso daqui, tem tudo a ver com o que a gente está falando mesmo. Igreja é corpo, e o corpo é feito de vários membros juntos. Meu Deus. E a Bíblia fala, se o mindinho sentir, todo o corpo vai sentir. Se arrancar um dedo do mindinho, todo o corpo vai sentir. Então não tem essa de menos ou mais importante no corpo de Cristo. Nós temos uma mesma função no corpo de Cristo. Nós temos funções diferentes com a mesma importância, vamos dizer assim. Então, realmente, esse comentário vem muito a calhar, porque isso é fato, viu? Isso é profundo. É o elo, né?
Se você pegar toda a corrente, se faltar o elo, aquele dentezinho, ela não vai funcionar. Um dedo sozinho levanta uma caneta. Uma mão inteira, com vários dedos, ela levanta uma caixa muito mais pesada. Uau, uau. Tem mais perguntas aí? Mais comentários? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Vamos lá. A Luciene, né? A irmã Luciene disse: precisamos realmente de unidade em Deus e do poder do Espírito Santo. Precisamos realmente de unidade em Deus e do poder do Espírito Santo. E que devemos constantemente alcançar as pessoas e ajudá-las. Isso é forte. Uau, verdade. Verdade. A Luciene também falou: cristianismo é muito mais que ir à igreja. Cristianismo é permitir que o Espírito Santo nos guie e nos direcione e a nos importarmos uns com os outros. Uau. Isso é forte, viu? Meu Deus. Demais. A Mônica: há uma cadeia na construção de relacionamentos. Existem coisas que estão interligadas. Existem bênçãos, eu já disse isso e vou falar de novo. Existem bênçãos que Deus já separou para você, mas que depende de alguém para essa bênção chegar até você. Tem bênção na tua vida que está retida porque você não encontrou ainda, ou talvez você não tenha relacionamento com a pessoa. Verdade, verdade. Verdade. E isso é uma grande máxima, né, Michael? Alguém disse que aquilo que eu seguro em minhas mãos eu vou perder, mas aquilo que eu libero eu vou ter de volta, né? É basicamente a história de dois vizinhos, né? Um tinha o seu jardim florido, cuidado, e as borboletas vinham e pousavam lá. E o outro não cuidava do jardim, quando aquele seu vizinho, ele pegava como se fosse um saco, uma sacola, e lá pegava as borboletas e tentava colocar no jardim, mas elas ficavam pouco tempo e voltavam para o seu jardim de origem. Ou seja, né, isso fala de relacionamento. Você precisa cuidar do ambiente, você precisa tirar a água, você precisa tirar as roupas velhas, você precisa tirar os conceitos velhos, você precisa ter uma transformação, uma nova forma de se pensar a vida, né? De se viver a vida. Então, isso os relacionamentos, eles nos acrescentam, eles nos indicam, eles nos faz andar de forma mais inteligente e, de fato, nos abençoa, né? E a Luciene falou algo profundo aqui também nos comentários. Ela disse: isso é a verdadeira prosperidade, é ter para partilhar. Uau. E quando a gente fala em prosperidade, a gente vem à mente logo dinheiro, né? Coisa financeira, mas evangelho, prosperidade de evangelho é isso. É você ter em demasia a ponto de você sentir a necessidade de partilhar com outras pessoas. E isso é amor, é alegria. Não se trata só de dinheiro. É amor, alegria, afeto, carinho. Verdade. Nós precisamos exalar isso. Termostato. Gostei dessa. Uau, uau. Dentro disso, né, Misael, é a questão, né? John D. Rockefeller, quando ele tem mais uma pergunta aí, né? A Tuane. Sim. Pode falar. A Tuane nos pergunta aqui: somos semelhantes de Cristo? Você já descobriu sua semelhança com Ele? Ela fala, né? Se somos semelhantes de Cristo, você já descobriu sua semelhança com Ele? Uau. Perfeito. Acho que o que ela está querendo dizer é para a gente buscar as características em Jesus e procurar fazer com que essas também sejam as nossas características, né? Sim, verdade, A verdade. partir do momento que a gente se olhar ou que o próximo olhar e nos ver praticando aquilo que Jesus fez, nós estaremos já exalando semelhança com Cristo. É verdade. John D. Rockefeller, quando morreu, no seu funeral, o seu contador estava lá e perguntaram: o que ele deixou? Ele deixou tudo. Nós não vamos, quando partimos daqui, não vamos levar nada. Nós vamos deixar o legado, né, Misael? De pessoas persistentes, de pessoas que resolveram problemas dos outros, que abriram a porta. E isso é interessante, né? Isso é fundamental para os dias de hoje, onde pessoas elas insistem, né, em continuar isoladas, elas insistem em continuar aquém de um grupo, de participar de uma comunidade, né? E pessoas que não conseguem viver em comunidade, elas de fato vão ser pessoas isoladas, pessoas que vão sofrer sozinhas, pessoas que vão
passar por ventos e tempestades sozinhos. E não é esse o propósito do cristianismo. O propósito do cristianismo é que eu seja bênção para a tua vida e que você seja bênção para a minha vida. Amém. Que eu te abençoe e que receba bênçãos que venham através da sua vida para a minha vida, né, Misael? Amém. Que nós possamos ter tudo de bom. Não me refiro apenas a nada financeiro, mas que nós possamos ter tudo de bom em demasia para compartilharmos com o nosso próximo, com aqueles que estão ao nosso lado, e que as pessoas, através da nossa vida, através do nosso comportamento, através do nosso testemunho, através da nossa liderança, através daquilo que, das nossas ações, elas possam querer, elas possam desejar se aproximar de Deus. Que evangelho é esse que fulano vive? Eu preciso experimentar isso, eu preciso experimentar essa alegria que ele experimenta, que ele exala, eu preciso experimentar essa confiança, eu preciso experimentar dessa fé, eu preciso que a minha vida seja mudada como a vida dele foi. E isso é evangelho. Amém, pastor? Verdade. E para a gente finalizar, que já cai nossa live, mais ou menos 9 minutos, eu só queria colocar esse ponto para a gente finalizar e orar por você. Existem coisas que afetam sua felicidade. E eu queria trazer duas coisas que afetam sua felicidade. A primeira delas é: ande com pessoas felizes. Ande com pessoas felizes. Pois quem anda com pessoa feliz, gente que anda com gente feliz vai se tornar feliz, porque a felicidade pega. Amém. Ande com pessoas que são tão felizes que ele não está preocupado se você está do lado dele por interesse. Ele é tão feliz que às vezes ele até sabe. Fulano está comigo porque está com interesse em alguma coisa, mas ele é resolvido. Porque pessoas felizes, ele não fica preocupado se você está interessado em algo que ele pode te beneficiar. Se você andar com pessoas tristes e frustradas, você vai ser alguém triste e frustrado na sua vida, porque também tristeza é contagiosa, ela pega. Segunda coisa, ande com pessoas otimistas. Né? Disse que tinham 2 sujeitos presos. Eles olharam pelas grades da cela, um viu a lama e o outro contemplou as estrelas dos céus. Ande com gente otimista. Ande com gente que consegue perceber além do que os olhos naturais estão vendo. Até porque pessoas otimistas vivem mais, né, Misael? Pessoas otimistas, né? Eles liberam ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade. Então, pessoas felizes, eles vão viver mais. Pessoas otimistas, eles não têm problema de saúde, não têm problema com depressão, eles têm menos depressão porque eles acreditam num futuro melhor. Então, comece a acreditar que existe um futuro melhor para você, que existe planos de te abençoar. Deus tem planos de te dar um futuro do qual você deseja. Ele tem planos de fazer com que você viva uma vida abundante, feliz e plena. E é contra a Bíblia ser triste, porque a Bíblia diz: outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Um mandamento. A alegria tem que perpetuar dentro do seu coração, dentro da sua casa. Então, isso é imprescindível, né? E tem uma passagem que diz que não é bíblica, tá? Muita gente confunde, mas não é bíblica, mas é uma máxima que a gente precisa viver. Que é onde Deus está até... 13, verso 12. Onde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Uau! Isso é fato. Uau. Evangelho é alegria. É aquela história, pastor Marcelo. A gente vê um copo, um vai olhar o copo pela metade e vai dizer: beber a metade desse copo. Esse copo está meio vazio. E o outro vai olhar o mesmo copo pela metade e vai dizer: alguém veio aqui e encheu a metade desse copo. Esse copo está meio cheio. Então, nós precisamos usar esse tempo de confinamento, entre aspas, para mudar os nossos conceitos sobre igreja, sobre evangelho, sobre principalmente o que a gente está falando aqui hoje, sobre o próximo. E por ver sobre nós mesmos, né, Misael? Cuidar principalmente. De nós mesmos. Se você estiver doente, irmão, você vai contaminar todo mundo. Então, esse é o tempo de sarar. Esse é o tempo de ressignificar. Esse é o tempo de reavaliar. Esse é o tempo de você se olhar no espelho e ver por trás da maquiagem, por trás dos seus olhos. Esse é o tempo de transpassar a derme, a epiderme, descer para a sua corrente sanguínea. Amém. E perceber que Deus colocou pessoas extraordinárias e maravilhosas à sua volta para esticar você, para desenvolver você e para te levar para o próximo nível, para a próxima etapa. Gostaria de fazer um rápido desafio aqui a você que está nos ouvindo, nos vendo.
Chame alguém hoje que está sumido. Chame alguém que você não vê há mais de um mês. Chame alguém que você não vê há mais de 2 meses. Chame alguém, você que é da IBMS, chame alguém que sumiu da igreja e você não sabe o motivo. Procure essa pessoa, diga que essa pessoa é importante para você. Diga que quando acabar o confinamento você quer vê-la pessoalmente e quer dar um abraço nela. Diga que você quer encontrar com ela na IBMS, dar um sorriso no olho dela, no sorriso para ela e dizer o quanto ela é importante para você. Eu te faço esse desafio. Chame uma pessoa hoje. Glória a Deus. Glória a Amém? Deus. Amém. 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 Que bênção, Misael. Que bênção. Bom estar aqui. Eu deixo um Amém, abraço a todos. Mineirinho lá de BH. Abração, mano. Amo você. Os demais que estão aqui. Receba Abraço. essa palavra no seu coração. E a gente quer orar por você. Ore, Misael. Nos abençoe. Amém. Deus, nessa noite, Senhor, eu clamo a Ti e eu engrandeço o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus Criador dos céus e da terra, Senhor. Pai, não cai uma folha de uma árvore se não for por Tua permissão, assim diz a Tua palavra, e nós cremos, Senhor. Deus, obrigado pelos livramentos que Tu tens nos dado. A Tua palavra diz que 1.000 cairão à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque Tu dás ordem aos Teus anjos a nosso respeito para que nos guardem, Senhor. Deus, a Tua verdade é para nós escudo e broquel. Por isso, nós Te agradecemos incessantemente pelas bênçãos, nós Te agradecemos pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pelo simples fato de estar, Senhor, pelo simples fato de estarmos respirando. Obrigado, nós Te agradecemos. Ser com o Teu povo, acalenta os nossos corações, nos traz refrigério nesses tempos difíceis, nesses tempos de angústia, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro abençoando Teus filhos essa noite para que eles desenvolvam, eles saiam do invólucro, eles saiam para fora, Pai, os chamados para fora, que aconteça uma metamorfose na sua forma de viver, de andar, de se mover, de se relacionar com os seus pais, os seus filhos, seus amigos e as pessoas que estão à sua volta. Deus, eu abençoo. Nós abençoamos, Senhor, com mudanças significativas, para que essas mudanças de comportamento, essas mudanças de atitude, essa nova forma de pensar, porque os nossos pensamentos moldam o nosso cérebro. A nossa forma de nos comportar diz muito do quanto temos do Senhor Jesus dentro de cada um de nós. Que o Senhor nos leve para o próximo nível. Que possamos, Senhor, acrescentar na vida daqueles que estão à nossa volta. Que possamos ser, Senhor, como, por vezes, esses pés de mamão que é plantado dentro da nossa casa. Eles crescem, ficam frondosos e eles tocam o quintal do vizinho. Que sejamos assim abençoadores e dispenseiros da nova realidade que o Senhor está propondo para cada um de nós. Nós abençoamos a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Misael. A gente se vê por aqui. Semana que vem nós vamos ter outra live com o Misael. Amanhã, 9 horas, temos live. 3 da tarde com o Profeta Magna. E, bem provável, com o pastor Daniel dos Estados Unidos. Uma live 21 horas na quinta-feira. Deus abençoe você. Valeu! Sorria, já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe para o céu lá fora e veja o dia que surgiu. Assim é bem melhor. Não há o que temer. A vida nos ensina, ainda tem muito que aprender. Deus abençoe. Valeu. Amém.